Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é muito interessante para todas as pessoas que se incomodam com crianças. Adoção. Quando e como falar com crianças adotadas. Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio as seguintes profissionais. A Vera Lúcia Alves Cardoso, ela é cofundadora e atual diretora executiva do Conviver, que é um grupo de apoio à adoção e à convivência familiar de Goiânia. E ela é especialista também em gestão pública e psicodrama pedagógico. A Jaqueline Noleto, psicóloga clínica e jurídica e advogada. E a Lenina Ribeiro é psicóloga clínica, terapeuta sistêmica de casais e famílias, especialista em adoção. Bom, eu vou começar aqui com a Vera Lúcia, que aliás, unanimemente disseram para ela, e eu reafirmo que ela está bonitona hoje, não é verdade, Lenina? A Lenina foi a primeira a falar que a Vera Lúcia hoje está arrasando, né? Aliás, todos vocês. Isso mesmo. Bom, Vera Lúcia, para a gente começar a conversar, é o seguinte, as pessoas adotam crianças. Eu me lembro, antigamente, que existia um livro, que ainda existe, grandão assim, chamava Manual do Bebê. Ali tinha todas as etapas do bebê, o que comprava, o que fazia, se o bebê fazia isso. Era uma orientação que as mães gostavam de ler. Eu mesmo li. Do meu primeiro filho, eu li. Eu pergunto, é possível ter um manual de como tratar a adoção, o que fazer na adoção? É possível? Tem algumas regrinhas que são mais ou menos básicas, não? Eu acho que a adoção, a paternidade, a maternidade adotiva não tem grande diferença da maternidade e paternidade biológica, né? O que a gente se propõe a refletir, a aprender, a orientar, são algumas especificidades, né, da questão da adoção, né? Assim como uma família, por exemplo, que tem uma pessoa idosa em casa, você tem algumas especificidades na sua forma de lidar com essa pessoa, que é diferente de lidar com uma criança, né? Então, acho que é uma questão de estar trabalhando algumas especificidades que surgem no processo da construção de vínculos da adoção. Por exemplo, né, você adota uma criança pequena e a hora que ela tiver que ir para a escola, conta ou não conta na escola que ela é adotiva? A gente tem hoje um crescimento grande de pessoas que fazem o que a gente chama de adoção interracial, né? Que são ou pessoas brancas que adotaram crianças negras, ou pessoas negras que adotam crianças brancas, né? Como é que você vai lidar com isso num país que tem problemas raciais graves? Mas você não vai falar agora. Nós vamos falar se conta ou não na escola e como é que faz isso, porque estou citando alguma, tá certo. Especificidades que não acontecem na família biológica e que vão acontecer na adoção. E nós vamos falar sobre elas aqui. Vocês fiquem aí, porque nós vamos falar sobre essas especificidades todas que nós demos conta aqui nessa uma hora de programa. Bom, Jaqueline Noleto, as pessoas falam, e tem uma certa razão, que o processo de adoção é um emaranhado jurídico complexo que só de pensar, tem gente que, ao explicar, a pessoa já fala, não, deixa, eu vou trocar de carro, não sei. E eu estou fazendo essa observação aqui, ela tem um propósito. Por que eu estou dizendo assim, não, deixa, eu vou trocar de carro, eu vou para a Europa, porque depois eu quero falar sobre isso com vocês. Mas, enfim, a pessoa desiste da adoção. É isso mesmo? É isso mesmo. Muitos, infelizmente, né, desistem, cansam de esperar. Realmente é um processo complexo, mas a gente tem que entender que essa dificuldade faz parte, né? É importante a pessoa ter muita certeza, porque não é imediato, não é fácil. Então, eu sei até que a Vera faz esse trabalho com esses pais que querem receber,
para eles entenderem, é isso mesmo? Esta idade, são essas crianças, né? Porque realmente é preciso muita disposição e paciência. Uhum. Sobre o ponto de vista jurídico, os empecilhos são assim, de monta que a pessoa vai ter uma despesa muito grande com o advogado? Não, existem advogados e advogados, né? Tem os advogados que inclusive lutam por esta causa, né? Que são grandes auxiliares, né? Neste processo. Inclusive advogadas que são mães por adoção ou pais por adoção, que colaboram muito nessa causa. Então, a questão financeira em relação ao advogado, ela não deve ser uma preocupação, um impedimento. Existem opções. Perfeitamente. Bom, Lerina Ribeiro, eu brinquei aqui, pessoa vê as dificuldades, existe, fala, não, vou fazer outra coisa, vou para a Europa comprar um carro. Mas eu acho que uma coisa que, de tudo que eu já li, do que eu sei, né, a pessoa não pode encarar a adoção como um processo para suprir algum tipo de carência particular, não é isso? Ela não pode suprir, não é como você fazer uma viagem ou decidir qualquer coisa para a vida, né? Vou fazer um curso superior. É por aí mesmo, quer dizer, tem que ter esse cuidado. A criança não tem que, de adoção, não tem que servir para suprir uma necessidade. Não pode ser assim. Não, de jeito nenhum. Partindo, inclusive, do seguinte princípio. A criança, ela é um ser humano, ela não é um objeto que eu uso isso aqui para me dar um momento de alegria, de satisfação de alguma coisa, depois na hora que eu não quero eu boto aqui. A criança, nos relacionamentos de uma forma geral, tem desafios. Na adoção também tem, no relacionamento familiar com os filhos biológicos também tem desafios, né? Mas são coisas bonitas que acontecem. Tem as dificuldades, mas tem as coisas, assim, os momentos, né? A situação bacana que acontece, né? Do encontro entre as pessoas ali, né? A criança, assim como a gente tem as suas necessidades, né, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Então, quando a gente pensa num processo adotivo, é um jeito de viver, é uma outra forma na vida da gente, é uma outra situação e que a gente não pode pensar de forma banalizada desse jeito. As famílias que a gente observa, que às vezes trata dessa forma banalizada, sem pensar na seriedade do processo, muitas vezes elas desistem ou às vezes encontram empecilhos que como se fossem intransponíveis para elas, né? E elas transmitem todo esse desequilíbrio, inclusive para as crianças. Então isso é pernicioso, terrível. E como se trata de uma vida, a criança não é um saco de batata, né? Que você fala, não, agora eu vou devolver esse saco de batata, não é? Então acho que as pessoas precisam ter muita consciência, muita clareza do que deve, né? Porque senão prejudica cabalmente uma vida e muitas vidas, né? Lá na ponta, porque você cria uma babel de pessoas com problemas de neuroses que vão cair na sociedade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. As situações dessa devolutiva é muito doído. É muito sofrido. Catastrófico. Principalmente para as crianças. Acompanhei casos, particularmente, e digo que a pessoa se ler um pouquinho e souber, jamais vai fazer uma adoção intempestiva, não é verdade? Bom, a Unimed de Goiânia cuida da minha família e você deixa a Unimed cuidar da sua, porque cuidar de você, esse é o plano da Unimed. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, é a melhor, hein? Tem 2 unidades, a unidade mãe é na Avenida Mutirão, número 2948, o telefone é o 3922-5600 e tem tudo lá à pronta entrega. E a Pax Clínica do Dr. Salomão é uma unidade para tratar de pessoas com problemas de alcoolismo e drogas. Fica ali em Aparecida de Goiânia, telefone 3282-7040. Bandeira Odontologia Especializada. O dentista responsável, Dr. Carlos Bandeira, Avenida Deputado Jamel Cicilo, no 2496, ali no New Business Style. Um grande odontólogo que eu recomendo altamente. Telefone 3281-0647. É isso mesmo nesse bloco? Perfeitamente. Voltamos já já.
Bom, estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre adoção. Quando e como falar com crianças adotadas e todo o espectro daquilo que envolve uma adoção. Mas, Vera Lúcia, você falou aqui de algumas coisas significantes que normalmente acontecem com a adoção. Uma delas, você falou, fala na escola que as crianças são adotadas, mas eu quero deixar isso para um outro patamar. Quero perguntar primeiro o seguinte: quando falar para as crianças que elas são adotadas? Porque uma vez que você vai falar na escola, inevitavelmente você terá que ter falado para as crianças antes, né? As crianças não podem saber pela escola, nem por amigos, nem por parentes, na verdade. Então, quando conversar com as crianças, vamos supor que a criança foi adotada quando bebê. Quando que conversar com as crianças, qual a idade para dizer, olha, eu não sou sua mãe biológica. Qual é a idade dela? Olha, não tem tem uma faixa etária aí, mais ou menos, supondo que adotou pequenininho, né? Que é quando a criança começa a perguntar, né? Não existe esse melodrama da novela de chamar e falar, hoje eu vou te contar que você é adotado. Isso não existe, não, né? Não é por aí. Né? A criança, conforme ela vai se desenvolvendo e ela vai tendo curiosidades típicas da infância, né? Não é da adoção, ela começa a fazer perguntas. Né? E é a hora de você ir respondendo, né? Então ela vê, por exemplo, uma mulher grávida, ela vai perguntar, né, para a mãe, nossa, aquela mulher é muito gorda. Ela fala, não, ela tem um neném na barriga. Essa criança vai falar, ué, eu também morei na sua barriga. Né? É a hora isso de são dizer perguntas não. que a criança normalmente faz. A criança, né? normalmente faz, né? Eu acho que as famílias adotivas, elas só precisam estar preparadas para falar disso com a criança, né? A gente percebe, às vezes, nas famílias por adoção, que ela concorda em teoria que tem que falar, mas ela se atrapalha na hora de falar, e eu acho que é muito por um medo de fazer a criança sofrer. Ou também o medo de perder a criança, né? A criança pequena não, né? Não, né? A criança pequena Agora, não, acho que é medo assim de, eu não vou... e se ela me perguntar por que minha mãe não me quis, né? Coisa desse tipo. Mas assim. Uma criança pequena não pergunta isso, né? Então a criança parece que começa a fazer essas perguntas com 3 anos, já começa, né? Por volta de 3, 4 anos, ela começa a perguntar. Ela começa, por exemplo, minha filha abria a caixa de fotografias, espalhava no chão e começava a mexer, e eu falava, o que você está fazendo? Eu falei, estou procurando a foto que eu estou dentro da sua barriga. Então tem criança que não pergunta, ela afirma. Sim. Né? Interessante. A família tem que prestar atenção, ela pergunta de uma forma torta, né? Então você tem que falar, olha, não tem foto com você na minha barriga, você sabe disso, que você não sabe da minha barriga. Pronto. Né? Mas e aí e na escola? Porque será que é produtivo você chegar lá na escola, aqui são minhas filhas, elas são adotivas? Acho que precisa falar na escola? Eu acho que a professora precisa saber. Só a professora? Se a criança for pequenininha, 3, 4 anos, né, eu acho que basta a professora saber e alguém da coordenação pedagógica saber, né, se for uma criança muito pequena. Né, ninguém mais precisa saber. Por quê? Eventualmente vem, como veio, eu passei por isso, porque a minha adoção foi de um bebê, né? De repente vem aquelas tarefas de família, né? Sim. Assim, traga uma foto da sua mãe com você na barriga, sua mamãe grávida, aí as mães mandam foto, mandam ultrassom, mandam não sei, o que você faz nessa hora? Né? É uma tarefa da escola, né? Ou a escola mandava fazer árvore genealógica. Sim, mandam fazer, né? Então, a professora precisa saber, porque ela pode receber respostas que ela não espera. Sim. Agora, para os coleguinhas, isso é irrelevante, não é? Olha, o que eu vi com a minha filha é que as crianças aceitam muito bem as histórias de diferença. E conforme ela ia contando, né, com 3, 4, 5 anos, eles iam absorvendo isso e nunca tiveram nenhuma relação preconceituosa com isso. Porque crianças são maldosas umas com as outras, né? São maldosas, são maldosas, adolescentes são maldosos, mas eu fiz o que a gente chama de uma adoção interracial, né? E
eu percebi mais maldade no preconceito racial do que na história de adoção. Ok. Bom, depois a gente fala mais sobre isso. Você viu aí, Misna, que crianças são maldosas, adolescentes são maldosos, mas os idosos não são, viu? Nós somos bonzinhos, pronto. Eu vou defender meu time aqui, não quero nem saber. Jaqueline Noleto, agora, só do ponto de vista da legalidade, vamos fazer aqui, teoricamente, algumas coisas. Por exemplo, uma criança é adotada e ela tem irmãos, né? E as famílias são diferentes, etc. e tal. Só do ponto de vista legal, né? É uma adoção, que ficou tudo muito bem equacionado, mas qual o direito ou o não direito? Por exemplo, a mãe que deu para adoção, ela tem o direito de atazanar. Estou usando a palavra atazanar entre aspas. Ela tem o direito de ir lá, não, eu cedi, mas agora eu quero ver. Quais são os direitos que não são plausíveis e aqueles que são razoáveis perante a lei? Sim, a partir do momento que uma mãe, né, opta por entregar o seu filho para adoção, ou ela perde, né, por algum outro critério, e ela perde esse poder familiar, ela perde os direitos sobre essa criança, ela não é mais mãe dessa criança. Então, essa criança está totalmente vinculada à sua família que a acolheu, que realmente a tem como filha. E este filho, neste novo seio, ele é como um filho biológico, ele se torna um filho com plenos direitos. O direito de família, ele acompanha essa evolução, né? De entender que existem novas famílias, novas formas de família, e essa criança passa a viver dentro dessa família completamente. E os irmãos, que não tem nada a ver com vamos supor que essa criança tenha outros irmãos. E os irmãos que não cederam o irmão, né? Você não cede o irmão. Que direito tem os irmãos? Os irmãos biológicos dessa criança? Isso. Também não vai existir mais este contato, né? Este vínculo. Muitas vezes a criança ela é retirada daquele meio que ela estava. Então acaba por se perder. Hoje, né, prefere-se que adotem-se os grupos de irmãos, justamente para tentar manter pelo menos este vínculo desta criança, sua família biológica. Mas a gente sabe que muitas vezes não é possível. Então isso acaba por se perder também, este contato. Depois eu vou desdobrar um pouco esse assunto, porque quando nós avisamos que ia fazer o programa, pessoas começaram a mandar perguntas. Eu vou desdobrar um caso para falar com você sobre isso aí. Misa, vamos chamar os comerciais? Vamos lá? Então vá. Águas do Bem. É essa água aqui, a Levite. É uma beleza. Ela ajuda no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração, entre outras. É o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Eles entregam na sua residência, 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira dos advogados, das famílias dos advogados, e a sua também, basta você querer, aqui em Goiás, porque faz parte do complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo Brasil. Procure uma agência e se informe, www.sicob.com.br, ok? E o Sebrae de Goiás está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre adoção. Quando e como falar com crianças adotadas, de que forma proceder em algumas situações que pessoas que adotam ou que estão prestes a adotar, dúvidas que essas pessoas têm. Bom, Lenina Ribeiro, eu queria desdobrar um pouco esse raciocínio com a Jaqueline Noleto, no seguinte aspecto. Eu tenho uma pessoa que ligou, aliás, essa pessoa, inclusive, até nem mandou, ela ligou para mim. Falou, vocês vão fazer um programa? Pergunta isso. Ela disse que uma amiga, a filha adotiva, ficou na adolescência, na pré-adolescência, muito revoltada com a mãe, porque descobriu que ela tinha irmãos e que a mãe não tinha apresentado os irmãos para ela. E ela disse que estava preocupada porque a filha adotiva dela, o filho adotivo dela, estava entrando na pré-adolescência e ele tinha 2 irmãos.
Ela falou, meu Deus, né? Pergunta para os especialistas o que eu devo fazer. E ela fica com medo porque ela também não falou, não é? Como é que faz nessa situação? Eu acho que a verdade, ela sempre deve prevalecer. Veja a amiga que escondeu da filha, né? Ou não falou para essa filha, não falou. Né? De certa forma ficou escondido. Os irmãos ficaram escondidos na gaveta. Eles aconteciam, mas não foi mostrado. Olha os sentimentos que afloraram nessa menina, né? Satisfação, tristeza, raiva. Então, aqueles irmãos faz parte da história delas. E que idade ele deveria falar? Porque também tem um problema, às vezes os irmãos são pessoas que convivem com outro tipo de atmosfera, de ambiente, às vezes a pessoa não quer falar, né? Porque senão não quer que convive com os irmãos, que às vezes podem não ser, inclusive, pessoas que são adequadas à convivência, né? Como é que faz nesse caso? Falar, como a Vera bem colocou ali, desde o momento que a criança começa a ter uma curiosidade sobre o nascimento, de onde que ela veio, como que... A partir de 2 anos, a criança ela já começa a perguntar, a conversar, e ela já tem um repertório ali que dá para ela entender algumas palavras. Começar a falar sobre a questão da adoção. Tem filmes que mostram, né, a questão da adoção mesmo, e livrinhos, e que mostra aquela história de uma forma bem lúdica. Pegar os brinquedinhos, mostrar para a criança, né, aquela questão, né, aqui tem uma pessoa, olha, ela ficou grávida, mas ela deu esse bebê para essa outra mãe, e essa outra mãe começou a cuidar. Porque aquilo, a criança, ela não nasce com uma página em branco. Sim. As percepções que ela começa a ter desde a vida intrauterina, o cérebro dela está sendo construído ali, ele está sendo formado ali. Então ela já tem essas percepções. E quanto mais cedo falar, mais segurança vai gerar nessa relação entre o filho, a filha e os pais, ou as mães, ou a mãe, os adotivos, né? Porque gera ali a questão do vínculo de confiança. Mas, por outro lado, também, passando novamente aqui para Vera Lúcia, se isso for se desdobrar, pode causar uma grande confusão, porque, eu tenho também, você também tem uma avó, você também tem um outro avô. Aí você vai dizer, esse pessoal tem tios, tem... No final, você acaba jogando no colo das crianças que estariam fazendo um vínculo com a pessoa que as adotou, a família inteira do outro lado. Né? Mas ela sabe que essa família existe. Se ela sabe que ela é adotada, ela sabe que ela tem uma mãe, ela sabe que ela tem um pai, né? E se ela tem mãe, ela tem pai, ela vai ter avô, avó, ela vai ter outras pessoas. Ela sabe que existe. Ela precisa saber que existe uma outra família. Eu acho importante o que a Lenina falou, porque segredo flerta com mentira. E mentira flerta com traição. Né? Aí pode gerar uma revolta. Pode gerar revolta, porque vai se sentir traído, né? Qual é a diferença da criança saber que ela tem uma mãe que não ficou com ela e que ela tem um irmão que ela perdeu o contato? Qual é a diferença? Seria, na concepção da criança, isso é a mesma coisa. Por exemplo, eu falei que teve um momento que eu recebi da escola, da minha filha, ela com 6, 7 anos, 7 anos por aí, né, começando a escrever, para montar a árvore genealógica. Então, a gente começou a desenhar a árvore genealógica, colocamos nós, a família adotiva, né, que ela conhecia desde pequena, pai, mãe, avós, irmãos, etc. E aí eu perguntei para ela, olha, nesse outro galho a gente pode pôr a sua mamãe de barriga, seu papai de barriga. Você quer pôr? Ela olhou para mim e falou assim, não quero. Né? Mas ela sabe que existe. Ok. Tá? Agora, eu pergunto para você, Jaqueline Lolita, você é adotada, não? Não. Não, você tem cara de pessoa adotada. O que é uma cara de pessoa adotada? É cara de feliz. Você viu aí? Deve ser. Você viu o que eu estou fazendo com você? Que maldade que eu estou fazendo com você? Você veja como que eu estou fazendo essas coisas que parecem que são soltas, mas não são. Tem isso, não é? Tem gente, por exemplo, eu cresci num ambiente, claro que eu estou fazendo uma brincadeira com você, mas eu cresci num ambiente que o fato de falar com uma pessoa adotada era um pejorativo
para aquela pessoa. Eu não sei se hoje ainda é tão forte assim, mas no meu tempo as pessoas faziam esse tipo de brincadeira que eu fiz com você aqui para valer. Falaram, não, você não tem cara, você vai ver que você foi adotado, porque você não tem o jeitão do seu pai, ou não tem isso da sua mãe, não é da sua família. E isso era uma coisa que causava muita angústia nas pessoas. Então, você acha que, como advogada hoje, você acha que ainda existe esse estigma das pessoas, quer dizer, fazer uma brincadeira de assim e isso ser dolorido? A adoção ainda é uma coisa estigmatizada, não? Infelizmente, por alguma parte que ainda é desinformada, sim, né? Ainda é um estigma. Claro que isso vem mudando, né? Como eu disse, os novos modelos de família vêm sendo mais aceitos. Né? A gente evolui, né? A gente entende que existem várias formas de se compor uma família, mas infelizmente ainda existe esse estigma, né? As pessoas veem a adoção como um ato de caridade, né? Como uma coisa assim, nossa, extremamente vou ajudar uma criança, né? Tem essa parte também, mas não é sobre isso, é sobre afeto, é sobre família, é sobre cuidado, é sobre tantas outras coisas do que um ato de caridade. Né? As pessoas têm que desvincular isso. Né? Você não está sendo bonzinho por dó. Não é sobre isso. É sobre família, é sobre união, é sobre amor. E todas as pessoas que eu conheço que fizeram adoções muito equalizadas, de coração mesmo, elas são unânimes em dizer o seguinte: a criança fez mais por mim e a minha família, ou meu esposo, nós, do que nós fizemos por eles. É uma troca, inclusive, desigual, né? A coisa vem de lá para cá, né? Mas, por outro lado, também, Lenina, muita gente fala assim, eu até brinco com os médicos, né? Eles falam assim, tem algum problema, alguém na sua família já teve ataque cardíaco? Alguém na sua família já teve unha encravada? Não sei o quê, já quer saber tudo de família. Mas nenhum médico pergunta para mim se já alguém ficou rico na minha família. Porque aí eu penso, pô, quem sabe eu peguei o DNA da riqueza também, né? Então é só coisa ruim que fala. E tem muita gente que acha, por exemplo, que o DNA é uma coisa importante. Entendeu? Que não, é preciso saber, será que se o pai for bom e a mãe não foi boa, tem alguma coisa a ver? Quer dizer, o DNA é preponderante na capacidade da pessoa de interação e tudo mais, não? Olha, na interação, eu refuto essa ideia, né? Porque senão a gente fica enquadrando as pessoas, né? Você tem um DNA bom, então você está aqui. O seu DNA, seu pai, sua mãe teve tal e tal doença, né? Eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela desenvolveu um CA de mama e ela foi fazer todos os exames, não tinha nada de hereditariedade, não tinha nada do DNA, era dela. Então, eu acho que é enquadrar as pessoas e assim, perder aquela dimensão do humano, né? Eu acho que a questão do humano, né? A adoção, ela passa por esse lado, né? O amor, o afeto, aquele amor que a gente abraça, a gente recebe realmente muito mais da criança do que às vezes a gente doa para ela. Né? Ela é muito generosa. Sim. No consultório, quando a gente recebe essas crianças, esses adolescentes, a gente fica encantado, porque eles têm um amor muito grande para doar para a gente, né? Só um comentário, essa questão, né, das brincadeiras. Normalmente essas brincadeiras você fazem mesmo de mau gosto e eles gostam de ir lá naquele pontinho que mexe com a gente. Né? E isso, às vezes, é no estereótipo da pessoa mesmo, no corpo da pessoa, às vezes uma fala, é um pouquinho gago, então vai lá e chama aquela pessoa, né? Meu filho, por exemplo, teve um problema na escola, que ele tinha a cabeça um pouquinho maior, grande mesmo, magrinho, e o pessoal chamava ele de cabeçudo. Sabe? Então, paciência, né? Não, e essas coisas corrosivas, eu falo que criança é maldosa, que eu estou dizendo isso assim, de uma forma meio generalista, mas eu, por exemplo, meu nome, né? Eu sofri demais com o meu nome. O pessoal falava Rosenval, Sorrisal, Melhoral. Se você tiver com dor de cabeça, não tome um Melhoral, dá uma mordida no Rosenval. Acabava comigo na escola. E eu ia falar pro meu pai falava assim, problema seu, esse é seu nome, se vira com ele. E não era bullying. Né? Na época eu nem sabia que era bullying. Meu pai mandava eu me virar e eu me virei com o nome, tanto me virei que estou aqui hoje com ele, não me livrei dele, acho ele ótimo. Mas eu acho que as crianças acabam sendo capazes de
a não ser que seja uma coisa que precisa tomar providência, não pode deixar, mas as crianças têm, os seres humanos têm capacidade de superarem essas pequenas maldades, não é? Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate com o tema adoção. Quando e como falar com crianças adotadas e que tipo de relacionamento você deve ter no caso da adoção. Este é o último bloco. O programa, quando é bom, vai rápido demais. Eu vou aqui com a Jaqueline Noleto. Jaqueline, nesse último bloco aqui, eu gostaria que você falasse sobre o ponto de vista jurídico, que você atua bem nessa área. O que nós não falamos que você acha que é importante o telespectador saber? Bom, eu acho que acima do ponto de vista jurídico, é importante a gente saber que o processo de adoção, ele não pode ser banalizado, né? A pessoa não pode assistir esse programa agora e falar, ai, nossa, eu vou adotar, vamos ver como é, como é que funciona. Então, a gente tem que entender que é um processo que vai demandar, primeiro, muita vontade, né, disponibilidade afetiva, que vai transformar a família dessa pessoa, que vai acolher uma nova vida ou, né, um grupo de irmãos que seja. Então, é um processo que a pessoa precisa estar muito preparada e ter muita certeza. E para isso é preciso que esses pais até mesmo busquem profissionais, né, aptos a prepará-los, a entender a complexidade. Muita gente, né, ainda tem a preferência, por exemplo, por adoção de bebês. A gente sabe que é uma dificuldade, né? Tem muitas crianças esperando, mas que não se adequam a esse perfil. Crianças maiores, quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil vai ficando para essa criança. Então, às vezes um pai que pensa que não, só serve se for um bebê, eu quero um bebê. Quando ele vai buscar para ver a complexidade, como é que funciona, às vezes ele descobre que, na verdade, ele está mais preparado para receber uma criança maiorzinha, que não tem as demandas de um bebê. Então, antes de entrar nessa parte jurídica, é preciso que a pessoa tenha muita certeza, porque não é uma brincadeira. A doutora Lenina mencionou, né, a tristeza, a dificuldade, o dano que é causado quando uma criança ou crianças são devolvidas. Então, antes de tudo, até chegar a esse ponto jurídico, é importante a gente ter muita certeza de que é isso que a gente quer. Perfeitamente. Eu peço desculpa às 3 doutoras aqui, que eu não as chamei de doutoras, porque eu acho que a gente sabe de vocês são pessoas tão, assim, como diz o outro, tão equacionadas com a vida, que me parece que isso não deve incomodá-las. Mas, aliás, que a doutora Vera Lúcia está aqui, minha colega da Opinião em Debate, que faz a Opinião em Debate no rádio. Eu tenho elogiado muito o trabalho do Conviver. Falo isso no ar sempre, elogiando o trabalho de vocês, que é um trabalho lindíssimo. Quem tiver criança adotada ou queira adotar, procura o Grupo Conviver, que eles fazem um trabalho voluntário lá, é uma coisa linda. Mas, aproveitando isso, Vera Lúcia, então, qual quais conselhos que você poderia dar nesses minutinhos finais que nós não falamos no programa, você acha importante falar? Eu queria dizer para você ouvinte que adoção é uma escolha na sua vida, né? Querer ser pai, querer ser mãe e escolher esse caminho da paternidade e da maternidade. Mas para a criança é um direito, né? Toda criança tem direito de crescer numa família, é direito para ela. Então, se você pensa em adotar, enxergue isso como um direito da criança. Você não vai escolher a criança que você imagina na sua cabeça que você quer adotar, você não vai entrar num abrigo para escolher a criança mais simpática, bonitinha, risonha, que você enxergar lá nesse abrigo. Não. Todo o sistema de adoção é um sistema de proteção da criança, tá? Então, a gente procura, todo o judiciário e a gente do grupo, a gente procura família para as crianças, porque elas têm direito a ter uma família, tá? Não entre num processo de adoção achando que a gente vai achar uma criança para você. Não, a gente vai achar em você, em algum momento, a família certa para uma determinada criança que espera por você. Perfeitamente. Inclusive porque tem pessoas que falam assim, não existe ser humano perfeito, mas eu quero uma criança perfeita.
Então, se ela está não para dá, adoção, algum problema ela teve na vida, né? Não, e ser humano não tem ser humano perfeito, né? Bom, Lenina, o que nós não falamos, você tem 2 minutinhos aí para poder falar alguma coisa que você acha importante dizer para o telespectador. Dizer para as famílias que têm vontade de ter seus filhos, realmente se preparem, se organizem. Né? Ter um filho, seja biológico, seja adotivo, a família ela tem que se estruturar, organizar financeiramente, ver como que vai ser aquele novo arranjo familiar, né? Porque você trazer uma criança para dentro de casa, ela quer carinho, ela quer amor, ela quer convivência com os pais. Então, esse processo é muito importante que seja feito bem certinho, que às vezes o que a gente observa, os pais, eles têm muita pressa, eles começam o processo deles de adoção, entra para o SNA e já quer logo os filhos dentro de casa. E aí, a realidade de ter o filho dentro de casa é diferente daquilo que é sonhado. Muitas vezes é melhor do que aquilo que a gente sonha, mas é importante que esse trabalho seja bem feito, inclusive a preparação psicológica, emocional dos pais para saber lidar com as demandas dos filhos que estão chegando. Né? E os profissionais, como bem lembrou a colega que trabalha nessa área, são muito recomendados para auxiliar nesse processo. As crianças que ficam nos abrigos, de certa forma, elas ficam esquecidas, deixadas lá, e o abrigo não é o melhor local para uma criança ficar. Né? Aquela dinâmica de dentro da família, que a criança convive com amigos, familiares, é muito diferente. Então ela chega em casa com uma ânsia muito grande de conviver com tudo isso. Então, se prepara para ter seu filho, que é um ato de amor e tanto, vale a pena. Perfeitamente. E a vida me permite dar um conselho, se os especialistas aqui acharem que eu estou errado, elas podem me corrigir. Mas filho biológico ou adotivo não une casais. Os casais unidos podem sobreviver a uma criança, inclusive biológica. Porque se os casais não forem unidos, os filhos vão separar mais ainda os casais. Então, estejam unidos antes de pegar uma criança adotiva ou uma criança concebida biologicamente, não é? Porque tem gente que fala, não, nós precisamos ter um filho para a gente se unir. Não, isso é problema, porque família sem problema, não tem graça nenhuma. Existe alguma? Todas as famílias têm um probleminha qualquer, né? Não tem aquela família perfeita, tem aquelas um pouquinho mais complexas, outras não. Bom, Lenina, muito obrigado. Meus parabéns pelo seu trabalho no Grupo Conviver. Vera Lúcia, muito obrigado pelo seu trabalho no Conviver. Vocês são pessoas muito queridas em Goiânia, estão fazendo um trabalho bacaninha, muito legal. Jaqueline Noleto também, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. E eu acho que vocês estão plantando uma sementinha. Vocês querem ir para o céu. E eu quero ir atrás de vocês. Vocês vão primeiro, mesmo que seja para o céu, ninguém quer ir primeiro, né? Então vocês vão primeiro, depois eu vou. Ok? Tá bom, Miss? Então até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.